Olá, meu nome é Ney Herman. Muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Lente Aberta aqui na TVE, a TV educativa dos Campos Gerais. Hoje nós vamos falar sobre Idade Média, sim, o mesmo tema do programa anterior. Como eu tinha prometido, vou dar continuidade a uma temática que, infelizmente, é pouco ensinada nos colégios do Brasil, no ensino médio, e que precisa ser mais detalhada para que possamos ter, assim, um entendimento maior de quem nós somos hoje, principalmente nós, aqui na América Latina, nos continentes americanos, enfim, na América como um todo, descendentes de europeus e colonizados justamente durante o período da Idade Média. Comigo no estúdio está o professor de História do Departamento de História da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Itamar Cardoso Lopes. Professor, bem-vindo. Boa noite, Ney. Boa noite também aos telespectadores. É um prazer voltar aqui ao seu programa e poder continuar, a nossa conversa a respeito da Idade Média. Espero que, como no programa anterior, a gente consiga abordar temáticas interessantes, e ajudar o público de casa a entender e conhecer um pouquinho mais sobre esse período aí, tão cheio de mitos e lendas, mas também tão fascinante. Obrigado novamente pela sua presença e obrigado a você que está em casa nos acompanhando. Nós voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Lente Aberta e o tema de hoje, ainda a Idade Média, dando continuidade ao programa anterior. Comigo no estúdio está o professor do Departamento de História da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Itamar Cardoso Lopes. Professor, nós falamos no programa anterior justamente sobre aspectos, eu diria, mais psicológicos, antropológicos da Idade Média. Agora, eu gostaria de passar por alguns tópicos, não vamos deixar, logicamente, esses elementos de fora, porque, afinal de contas, são 1000 anos de história. Mas alguns pontos específicos. Telespectadores me fizeram perguntas que eu tinha razoavelmente certeza, mas não certeza absoluta, e eu pedi que eles acompanhassem, então, o programa dessa semana. Uma curiosidade pendente de telespectadores, qual era a expectativa de vida na Idade Média? Ney, em geral, fala-se muito a respeito dessa temática da expectativa de vida, porque, de fato, as condições de higiene, as condições de salubridade, de saúde, elas eram naturalmente inferiores às que a gente tem hoje. Então, em geral, a expectativa de vida, claro, ela é muito menor do que a expectativa de vida que a gente tem atualmente, com todos os conhecimentos que a gente dispõe, com todas as técnicas, com os avanços da medicina. Normalmente fala-se em torno dos 35 anos, 37 anos, essa expectativa de vida, mas tem alguns historiadores, como, por exemplo, Georges Duby, que é um grande medievalista francês, já falecido. Ele vai falar assim também que tem o seguinte, é difícil muitas vezes a gente precisar essas informações em relação à idade das pessoas, porque na Idade Média, durante a Idade Média, e ele está falando sobretudo do século XII, em especial do século XII, mas ele fala assim que a idade de nascimento não era a data mais importante no âmbito da Idade Média. Muitas vezes as pessoas acabavam esquecendo e não registrando de fato essa data, tal qual a gente faz hoje, que é um hábito mais difundido. Então você tem essa questão de que não há muita precisão a respeito, muitas vezes, das datas de nascimento das pessoas. E aí as pessoas, às vezes, se envelheciam mais e não tinham um conhecimento exato dessas idades. Esse dado, essa informação que o historiador francês traz, ela está baseada numa pesquisa que ele realizou a respeito do Guilherme Marechal, que é um famoso cavaleiro medieval, e cujo livro, em que ele estuda essa temática, é uma ótima indicação de leitura até para as pessoas que estão nos acompanhando, se elas tiverem o desejo de conhecer um pouquinho mais, sobretudo a respeito da vida dos cavaleiros medievais, de como é que funcionava, começando inclusive pela questão da morte, da distribuição das terras e das possessões, por exemplo, de um grande cavaleiro. Ele aborda nessa temática nesse livro, que é realmente fascinante. O nome do livro chama-se Guilherme Marechal, ou O Melhor Cavaleiro do Mundo. É um livro em que o Duby estuda, através de uma canção de gesta, que foram poemas em homenagens a esses cavaleiros, por exemplo, que procuravam
deixar esses feitos registrados, né? Eram encomendas feitas, por exemplo, para trovadores, para poetas, né? Que versificavam a vida desses cavaleiros, e através dessa canção de gesta, esse historiador francês vai praticamente falar sobre todo o universo da cavalaria, né? Falando inclusive sobre essa questão, né? Começando a falar sobre essa questão da idade, né? Não se sabe direito ao certo quando que nasceu o Guilherme Marechal, porque ele também veio de um meio social onde a produção de documentos ela era escassa. Uhum. Existe, por exemplo, uma questão que a gente sempre deve lembrar no âmbito da história, que diz respeito à questão da documentação. As pessoas, especialmente aquelas que ascendem socialmente, que é o caso do Guilherme Marechal, estudado pelo Duby, essas pessoas que têm, por exemplo, uma condição social inferior, se você for buscar o passado dessas pessoas, você não vai encontrar muita coisa, porque elas não tinham poder de produzir documentos. Enquanto que, quando ele se torna famoso, conhecido, né, e vai ser declarado aí como um dos melhores cavaleiros do mundo, você já consegue acompanhar quase que diariamente, né, as atividades e o que ele faz. Então tem sempre essa questão também da documentação, mas é uma ótima indicação de leitura para aqueles que quiserem conhecer um pouquinho esse universo da Idade Média, em especial dos cavaleiros, todas as práticas, né, os casamentos, a morte. Ele vai narrar, por exemplo, como que foi a morte do Guilherme Marechal no primeiro capítulo do livro, e ele faz isso com uma linguagem, não aquela linguagem acadêmica truncada, com notas, com referenciais, mas ele escreve o livro, né, o Duby, como se fosse quase como se fosse um romance. Então, todo o aparato acadêmico, né, que geralmente a gente encontra, e as pessoas às vezes têm um certo receio das obras historiográficas, porque elas têm esse peso acadêmico, né, elas foram retiradas, né, e o texto você lê quase como se fosse uma história mesmo, um romance, né? É muito agradável a leitura do livro e pode ajudar os nossos telespectadores a conhecer um pouquinho melhor, né? Especialmente no que diz respeito também a essa questão da expectativa de vida, né? Enfim, tudo que gira em torno, né? A vida dos cavaleiros. Bom, do cotidiano dos cavaleiros, é claro. Professor, em relação agora já que o senhor tocou no assunto, eu não ia seguir essa sequência necessariamente, mas eu fiz um comentário no fim do último programa, baseado também em declarações de historiadores. Eu não vou me lembrar agora o historiador em si. Um documentário, se eu não me engano, veiculado através do History Channel. E nesse documentário aparecia, então, uma declaração de que muitos cavaleiros morriam cedo até por doenças, porque eles tinham uma dificuldade muito grande de lidar com a armadura. Para tirar a armadura, eles precisavam de ajuda. E, sendo assim, eles acabavam urinando e defecando dentro da própria armadura e ficavam sujeitos a infecções. E me perguntaram se isso era verdade. Eu falei, olha, eu dei a referência de onde eu tirei e eu gostaria que o senhor me dissesse, realmente, para colocar e tirar a armadura, eles precisavam de ajuda? Sim. Pelo que denota, e, de acordo com as necessidades fisiológicas, eles acabavam, infelizmente, tendo que realizá-las dentro da própria armadura? Olha, Ney, eu acho que é possível que isso tenha acontecido, né? Nas situações de guerra e de combate, né? Eu acho que isso pode eventualmente ter acontecido, ter ocorrido, né? De o cavaleiro precisar ter que recorrer a esse expediente. Mas e a armadura ela é muito complicada realmente de vestir, né? A armadura de metal, malha de ferro e etc. De modo que o cavaleiro sempre precisava também de um assistente, que mais tarde também se tornaria um cavaleiro. Então você tem ao lado do cavaleiro você tem um aprendiz, né, um assistente, um escudeiro, que mais tarde também vai acabar, né, por conta desse aprendizado, se tornando naturalmente um cavaleiro. E esse assistente, em geral, ele também ajudava o cavaleiro a se vestir, né, enfim, a vestir todo aquele aparato que era realmente muito trabalhoso. Se a gente imaginar em termos de uma batalha, né, algum tipo de situação emergencial, eu acredito que talvez isso possa ter, de fato, acontecido, né, porque ele não poderia, enfim, deixar a batalha, né, para acabar... Não, infelizmente ninguém dá tempo nessas horas. Exatamente. E tem o seguinte, a gente também deve lembrar que isso não deve ter sido uma prática isolada, uma prática
que se refere exclusivamente à Idade Média, porque se você pensar nas condições das trincheiras da Primeira Guerra Mundial, por exemplo, a situação deve ter sido caótica, né, e muitos soldados devem de ter recorrido a expedientes semelhantes em meio, né, ao fogo cruzado, aos combates, às situações assim, bastante degradáveis de vida que você tinha nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial. É muito conhecido, né, as referências que se faz a ratos, enfim, as condições insalubres, né, que se constituíram em torno aí dessas famosas trincheiras. Eu acho assim que então tomando por exemplo esse contexto, e se você for pensar numa situação extrema, é claro que isso pode ter acontecido de fato, né, no âmbito da Idade Média em relação aos cavaleiros, e isso eventualmente pode ter gerado, né, problemas em relação à saúde, infecções, né, e tal. A gente sabe que as condições de higiene de fato não eram ideais se a gente for comparar com as de hoje em dia, né, com as noções que a gente tem hoje em dia, com os recursos que temos disponíveis, mas a gente também não pode, né, exagerar, né, e criar uma espécie de caricatura também com relação a esse processo. Fala-se muito, né, os historiadores, enfim, usam uma espécie de comparação quando eles vão pensar essa questão, eles usam como um parâmetro, um paralelo, a África Negra, mais ou menos em torno de 1900, do início do século XX, né, as condições de salubridade, de saúde, né, de higiene. No final da Idade Média, como eu disse no programa passado, essas condições elas começam a ser melhoradas, né? Você tem o desenvolvimento das cidades, né, sobretudo a partir do século XII, que eu acho que a gente pode até voltar a comentar um pouquinho mais adiante, que vão propor melhorias urbanas, que vão propor uma série de práticas, né, inclusive práticas derivadas aí no gestual, em relação ao comportamento à mesa, as refeições, os talheres, né, que eu falei que começam a ser utilizados, aí se difundem a partir do final da Idade Média. Professor, eu também fiz uma outra colocação, retirada de um livro, se eu não me engano, A História da Vida Privada, ou foi algum professor meu na Universidade Estadual de Ponta Grossa, e sinceramente eu não tenho certeza de onde que veio a referência. Eu mencionei que as pessoas às vezes faziam suas necessidades em recipientes, né, e daí jogavam isso pela janela. E uma pessoa ligada ao setor de história fez uma pequena correção. Isso não acontecia necessariamente só na Idade Média, aconteceu depois também, durante a Idade Moderna, e não acontecia no campo, obviamente, acontecia nos burgos em formação, nas cidades em formação. E essa correção eu achei muito interessante, porque depois eu parei para pensar, obviamente, se existe a questão de jogar pela janela na rua, se existe uma rua, é porque existia um burgo, né, existia uma cidade. Então, no campo, as condições de higiene eram melhores do que na cidade, correto? Sim. Podemos pensar dessa forma, né, em relação a essa questão. Mas essa questão da higiene, da urbanidade, por exemplo, ela vai começar a ser implementada, vai se desenvolver muito como nesse contexto que eu disse para você, que é os meados do século XII. Ainda na Idade Média. Ainda na Idade Média, onde você tem o que os historiadores convencionaram chamar de renascimento do século XII. Aliás, a Idade Média ela é pontuada de renascimentos. O que pode nos levar também, né, a discutir aquela temática sobre a ruptura ou não, né, em relação ao Renascimento. Será que o grande Renascimento do século XVI, marcaria de fato uma ruptura em relação à Idade Média? Alguns historiadores eles vão questionar um pouco essa interpretação, justamente por conta desses inúmeros renascimentos que a Idade Média é pontuada. Você tem o renascimento carolíngio, por exemplo, nos meados do século VIII, né, que vão ter várias consequências. Você tem o renascimento urbano, né, aí, né, no século XII, e que vão levar a melhorias nas condições de vida nas cidades, né, vão desenvolver melhor, por exemplo, vão proporcionar, por exemplo, melhores condições no que diz respeito à saúde, à higiene das pessoas nesse momento. No campo, claro, né, a situação, eu acho que se você for pensar a partir dessa perspectiva, no campo a situação eu acho que ela poderia até ser um pouco melhor, né, em relação às cidades, se a gente se ater, por exemplo, a esse aspecto, né, da higiene.
Eu vou voltar aos Cavaleiros um pouco mais tarde, só que já que o senhor falou do Renascimento, quando a gente fala em Renascimento, a gente fala em 3 períodos, e eu não vou saber fazer a pronúncia em italiano, seria 300, 400 e 500. Né? Então, 300, os anos de 1300, é século XIV. 1400, século XV, né? E 1500, perdão, século XVI. No século XVI, a gente já saiu da Idade Média e estamos na Idade Moderna, de acordo com aquelas divisões convencionadas, principalmente nas escolas hoje em dia. Mas no século XIII e no século XIV ainda estamos na Idade Média. Quando a gente fala em Renascimento, todo mundo lembra do Renascimento artístico. O senhor acabou de mencionar outros 2 tipos de Renascimento. Então, o Renascimento em si, que se fala, porque se julga a Idade Média como a Idade das Trevas, o senhor já esclareceu no programa anterior que isso não é verdade, que não foi um período de trevas, mas sim um período de formação do que hoje é a Europa. Né, que um período gestacional. Isto. E a gestação de uma sociedade não ocorre em 9 meses, obviamente. Né? Leva-se séculos para que uma sociedade seja gerida ou literalmente criada por seus próprios integrantes, que são agentes da história. Mas eu gostaria aqui de entender o seguinte: esse renascimento que se dá artístico, que se dá no fim da Idade Média, seria uma continuidade de outros renascimentos que vieram antes? Exato. Essa questão dos renascimentos ela é curiosa porque ela nos permite questionar justamente essas periodizações tradicionais, né, que se afirmaram, que os livros didáticos às vezes repetem e reforçam. Né? A gente nunca deve esquecer, como eu disse no programa anterior, que esses cortes que a gente constrói, né, que os historiadores constroem e que eles acabam ganhando vida própria, né, se impondo, se naturalizando, eles são cortes artificiais, né, eles são recursos didáticos que se utiliza para dar inteligibilidade a um determinado período. Mas eles são construções. Eles são construídos, né, num determinado momento, eles não são naturais, eles podem e devem ser questionados. Com relação a essa interpretação do Renascimento, você tem o seguinte: o historiador Jacques Le Goff, né, também um famoso medievalista francês, né, também faleceu recentemente, né, é dono de uma vasta obra. Ele vai nos lembrar o seguinte: ele vai falar que esses renascimentos que começam lá pelo menos no Império Carolíngio, no chamado Renascimento Carolíngio, eles vão ser baseados numa lógica profundamente medieval. A ideia que está por detrás da noção de renascimento, ela é um argumento, uma ideia medieval. Por quê? Porque as pessoas na Idade Média elas desconhecem a ideia de progresso. A noção de progresso, como a gente costuma conhecer, de que as coisas avançam para melhor, né? Enfim, né? Ela é desconhecida na Idade Média. A concepção de tempo das pessoas na Idade Média ela é diferenciada em relação à concepção de tempo que a gente tem hoje, né? Que se desenvolveu mais tarde. E aí, nesse sentido, a mudança na Idade Média ela é sempre pensada como se fosse uma volta, um resgate, por exemplo, uma volta às tradições. É por isso que, em vários momentos da Idade Média, você vai ter esses movimentos de resgate. As próprias heresias medievais, né, elas vão ser pensadas não como uma vontade de ruptura e de inovação diante da fé, né, ou seja lá do que for, mas elas vão ser uma tentativa de você resgatar práticas anteriores que teriam sido abandonadas, que teriam sido deixadas de lado. Resgatar, por exemplo, a igreja primitiva dos primeiros apóstolos, que não havia sido corrompida pelos dias atuais. A Idade Média ela tem uma noção, portanto, do presente negativa. Os dias atuais, né, as pessoas tinham a impressão de que os tempos em que elas estavam vivendo na Idade Média eram os tempos que precederiam o fim dos tempos. E aí tem sempre essa tentativa de você resgatar, voltar atrás e recuperar esses modelos que haviam sido esquecidos. Isso vai acontecer no âmbito do Renascimento do século XII, vai acontecer, no Renascimento Carolíngio, né, do século VIII, e vai acontecer também no famoso Renascimento do século XVI, né, que marca, pelo menos o século XVI, tem todas essas fases, como você disse, mas marca o século XVI. Essa volta às tradições, a Idade Média, aliás, é um período que rende muitas homenagens às tradições. Não importa o argumento, por exemplo, de autoridade, é o que é válido na Idade Média. Não importa exatamente o que está se dizendo, mas quem disse.
Se esse sujeito, por exemplo, que afirmou determinada coisa, se ele é um grande vulto do passado, se ele é um grande padre da igreja, etc. Não importa exatamente o que ele está dizendo, mas quem está dizendo. O argumento de autoridade, essa ideia, por exemplo, de culto às tradições de volta, né, de pensar a mudança sempre como volta ao passado, né, como volta a resgate de práticas que foram deixadas para trás, ela, portanto, é um raciocínio medieval. O Renascimento do século XVI, esse grande Renascimento que a gente conhece com R maiúsculo, que foi uma invenção do século XIX, atribui-se, por exemplo, a um historiador suíço-alemão chamado Jacob Burckhardt, né, essa criação do Renascimento como um R maiúsculo, como uma ruptura radical em relação ao período medieval, mas esse Renascimento ele se baseia justamente nesse argumento de volta às tradições, né? Renascimento, ele não marca uma ideia de ruptura, né? Mas uma retomada, por exemplo, dos valores clássicos, valores que foram, por assim dizer, difundidos e buscados desde meados do século XII, desde meados até do Renascimento carolíngio, no século VIII, você já tem uma retomada de autores clássicos, né? Isso vai combinar, por exemplo, no século XII, XIII, na escolástica, né, que você vai ter a redescoberta do pensamento de Aristóteles, você vai trazer tudo isso no contexto do surgimento das universidades, né? Uhum. E existe esse movimento. Então, essa ideia, por exemplo, de uma ruptura entre o Renascimento, o grande Renascimento que a gente conhece, e a Idade Média, ele é atualmente questionado, né? Você pode, por exemplo, o Legoff vai pensar esse Renascimento do século XVI como se ele fosse o grande Renascimento medieval, o maior, né, de todos esses renascimentos medievais. E no âmbito artístico, só para complementar a resposta, no âmbito artístico, o Legoff vai lembrar também que existem manifestações artísticas, arquitetônicas, com características renascentistas já por volta aí do século XII, XIII. No século XIII, você tem os púlpitos do Nicolau Pisano, por exemplo, né, em algumas igrejas, que são obras que, se estiver desvinculado do contexto, e se você apresentar, por exemplo, para alguém, certamente a pessoa, muitas vezes, e perguntar, olha, isso aqui é uma obra medieval ou é uma obra renascentista? Certamente pelas características, pelo refinamento dessas obras, muitas pessoas seriam levadas a dizer que é uma obra renascentista. No entanto, ela foi produzida no âmbito do século XIII, né? E isso demonstra que essas fronteiras e esses limites que a gente estabelece, eles não são muito seguros, né? Eles são meio fluidos, né? Essas fronteiras entre os períodos históricos, elas são sempre fluidas e é muito misturado. E se você for pegar, por exemplo, do ponto de vista cultural, esse renascimento, de fato, ele pode ser puxado para lá ou para cá, como eu acabei de falar para você, né? Você tem obras no século XII, XIII, que têm características já marcadamente renascentistas. Então, o renascimento do âmbito artístico, arquitetônico, ele pode ser puxado para trás, né? Ou estendido. Pelo que eu posso entender, quando a gente fala em renascimento, a gente fala em resgate de períodos anteriores, particularmente do mundo grego e do mundo romano. É isso? Isso, da antiguidade. Uhum. Porque Roma, por exemplo, era uma cidade extremamente desenvolvida no seu apogeu. Na época do imperador Cláudio, por exemplo, se queria o aqueduto, a menos que eu esteja equivocado. Então, na Grécia também, era uma sociedade razoavelmente desenvolvida com suas polis. E aí vem um período que é completamente diferente, vamos colocar assim, nem melhor nem pior, mas diferente. Determinadas tradições são abandonadas e daí o renascimento da Idade Média recupera pelo menos o pensamento dessa época, seria isso? Sim, esse é o argumento tradicional, né, que acabou sobrevivendo e sendo bastante reforçado. Mas a primeira questão que a gente deve observar para relativizar um pouco também essas divisões é o seguinte: o preconceito a respeito da Idade Média, né, segundo também o próprio Legoff vai lembrar a gente disso, ele nasce de dentro da própria Idade Média. Como eu te falei, as pessoas na Idade Média elas tinham uma visão meio que negativa a respeito do seu período histórico, porque elas tinham uma visão finalista do tempo. Elas acreditavam estar vivendo um período, digamos, também, entre aspas, meio descolorido, meio complicado, né, meio conturbado, período este que justamente
viria, né, um pouco antes do retorno de Cristo e do final dos tempos. A visão de tempo da Idade Média é uma visão finita. Então, eles alimentavam uma visão um tanto quanto negativa a respeito dos dias que eles estavam vivendo. E, com relação a isso, essa ideia, por exemplo, de você viver em tempos sombrios, né, essa ideia de renascimento, ela vai ser baseada, portanto, em parte, nesse próprio desprezo que a Idade Média nutriu por si mesma. Eu falei no programa passado do Francesco Petrarca, que é um dos primeiros humanistas, né? O Francesco Petrarca é do século XIV. Ele, em sua formação, né, digamos, né, as noções que ele tem, elas são noções medievais. Então, a gente pode dizer que um dos primeiros humanistas, né, que vai nutrir essa admiração pela antiguidade, vai advogar pelo retorno, né, esses valores da antiguidade greco-romana, ele é um sujeito medieval, né, em sua formação, em sua constituição, em seus pensamentos, né, em suas atitudes, de modo que esse preconceito também, né, ele acaba sendo reforçado pela própria concepção de tempo que os indivíduos têm no período medieval. Professor, obrigado pela participação nesse bloco. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Lente Aberta. O tema de hoje, ainda a Idade Média. Comigo no estúdio está o professor Itamar Cardoso Lopes. Pela primeira vez, professor, eu estou fazendo 2 programas sobre um mesmo tema, porque realmente eu, como mencionei na abertura do programa, acredito que a Idade Média não é tratada com a devida profundidade e respeito, do meu ponto de vista, que deveria ter no ensino médio e no ensino fundamental, quando nós compreendemos nossas raízes. Do meu ponto de vista, a história é essencial, e eu abro muito espaço aqui para o Departamento de História da UEPG em diferentes momentos da história, tópicos, enfim, assuntos, porque se você não entende o passado, você não se compreende no presente. Então, eu acho que é vital. Todo mundo tem a necessidade de saber da sua própria história de vida. E eu acho que a história da nossa sociedade também explica quem somos. Falávamos no bloco anterior sobre a questão do Renascimento, acho que isso ficou bem claro, e o senhor mencionou a questão das heresias. E o que era considerado uma heresia na Idade Média? Certo. Ney, o termo heresia, na verdade, eu acho que ele provém do grego, e ele, na sua raiz, né, na significação da palavra, ele quer dizer escolha. Eu acho que opção, escolha, algo nesse sentido. Então, heresia, quando a gente ouve dizer, na verdade, não é nada mais do que uma espécie de interpretação ou escolha diferenciada no que diz respeito às matérias da fé. Então, era mais ou menos assim que as pessoas entendiam, né, a questão da heresia. A heresia seria uma interpretação, digamos, alternativa em relação à fé ortodoxa, né? A fé aos dogmas que a Igreja havia estabelecido. Esses dogmas eles são construídos aos poucos ao longo do contexto da Alta Idade Média, né? E vão se firmando, né? Vão se tornando mais robustos, né? Se reunindo. E, ao longo desse processo, você sempre vai ter esses episódios heréticos, né? Desde meados, aí, no contexto ainda da Alta Idade Média, você vai ter a heresia chamada ariana, né? Que provém de um bispo, eu acho que chamado Ário, e muitos dos povos germânicos ou bárbaros, que a gente falou no programa passado, eles vão entrar no Império Romano já convertidos a essa doutrina ariana do cristianismo. Do cristianismo. Quer dizer, e vão acabar, às vezes, entrando em conflito, né, também com a Igreja. O arianismo pregava exatamente o quê? O arianismo, assim, só para gente, uma das características principais do arianismo é o fato de que eles negavam a ideia acho que da divindade de Cristo, né? Ou seja, que Cristo nasceu humano e se tornou divino. Isso, exato. Então, essas questões que vão sendo aos poucos, a Igreja vai, através dos concílios, fechando questões a respeito desses dogmas, né? E às vezes surge aqui e acolá uma interpretação diferenciada, uma interpretação alternativa, né? Essa questão, por exemplo, da Trindade, né? Essa questão da divindade ou não de Cristo, e uma série de outras questões vão acabar surgindo como interpretações mais ou menos alternativas.
Só que isso, no princípio, ali no contexto da Alta Idade Média, né, esse período ali que vai dos séculos IV, V, até meados dos séculos X e XI, né, que a gente comentou na semana passada, contexto aí de constituição do chamado feudalismo, né, chamado também de Antiguidade Tardia ou Primeira Idade Média, nesse contexto as heresias não preocuparam tanto, elas não foram tão numerosas, né, e não foram tão preocupantes, não foram motivos de preocupação tão relevante assim por parte da Igreja. Agora, no século XII, a coisa muda de figura, porque no século XII, com a chamada o renascimento urbano, né, que acontece no século XII, que comentamos no bloco anterior, vai acontecer, na verdade, um crescimento das cidades. As cidades, né, que elas não desaparecem de todo ao longo da idade do contexto da Alta Idade Média, elas diminuem, né, mas chega no século XII elas têm uma nova vitalidade. E isso vai, claro, aumentar a circulação de populações de origens diversas, né, culturas diversas, e isso vai permitir uma efervescência do ponto de vista social. Aí a heresia começa a se tornar um pouco mais preocupante e mais frequente. Alguns historiadores vão falar que o século XII pode ser considerado como o século das heresias, porque elas vão ser muito mais numerosas e elas vão começar a preocupar mais as autoridades eclesiásticas. E elas vão ter um componente social que é um ingrediente novo, né, nesse contexto. Quer dizer, as heresias elas surgem também como uma interpretação alternativa da fé, mas elas surgem também como uma crítica, por exemplo, aos abusos que a Igreja vinha estabelecendo. Essa ideia que eu falei para você, de que os heréticos procuravam resgatar muitas vezes práticas ligadas àquele cristianismo primitivo, né, dos primeiros apóstolos, da primeira igreja, né, voltando, portanto, à antiguidade, né, aos inícios aí da nossa era, eles, portanto, veiculavam uma espécie de crítica à corrupção que a Igreja vinha demonstrando, aos desvios da Igreja em relação a interesses mundanos, né, a interesses políticos, por exemplo, econômicos, a questão da pompa que a Igreja começava a demonstrar. Tudo isso vai ter, então, esse ingrediente social novo, né, e que vai levar as heresias, a Igreja a se preocupar mais, né, com as práticas das heresias, né, nesse caso. O senhor poderia citar um outro exemplo de heresia, além do arianismo, ou seja, de negar que Cristo nasceu divino e se tornou divino ao longo da sua vida? Você tem a heresia cátara, sim, você tem os albigenses, você tem inúmeros, né? Só esses dois seriam suficientes. Qual era o pensamento dos cátaros e depois dos albigenses? Assim, eu não conheço tão a fundo essa questão dos cátaros e dos albigenses, mas em geral elas geralmente, né, giram em torno dessa questão eu acho que, se eu não me engano, os cátaros eles vão falar a respeito da questão do mundo material. Eles vão defender uma teoria, né, que fala que o mundo material, por exemplo, era fruto de origem de toda a raiz do mal, né, e que, portanto, essa ideia de você se desapegar das coisas terrenas, das coisas materiais, ela era vista de uma forma positiva. E vai ser uma das principais ideias, né? Elas não eram necessariamente essas ideias, essas práticas heréticas, elas não procuravam necessariamente substituir a Igreja Católica. Elas não queriam destronar a Igreja Católica, mas sim corrigir alguns vícios. E aí, quando esses cátaros, por exemplo, vão falar, né, e vão ser bastante perseguidos, né, vão falar nessa ideia de que o mundo material, ligar a corrupção, ligar a maldade à questão do material, elas estão, na verdade, fazendo uma crítica velada, né, ou direta até, às características que a própria Igreja vinha adquirindo ao longo da Idade Média. A gente sabe que a Igreja vai acumular posses, né, vai ser uma das maiores proprietárias no âmbito a Igreja tinha seus próprios vassalos, né? A Igreja tinha suas próprias terras e constituía seus próprios vassalos, e isso vai levar a preocupações no que diz respeito a essas posturas, né, heréticas que vão ser combatidas de forma mais enérgica. O Estado do Vaticano correspondia a 1/3 da Itália, né? Isso, e eu acho que aí nos meados dos séculos XII e XIII a Igreja já é de longe, né? Acho que talvez uma das maiores, né, uma das maiores donas, né, no que diz respeito às terras, e também no que diz respeito uma das instituições mais ricas, né, que a gente tem durante toda a Idade Média. Ela vai concentrar muitos poderes, né, por conta disso. Já que estamos falando de poder e religião, vamos falar das cruzadas.
As cruzadas acontecem nos séculos XII e XIII, se eu não me engano. Não sei se foram 8 ao todo. Isto. Foram 8 ao todo. 8. E o objetivo era libertar Jerusalém dos infiéis. Então, eles até obtiveram sucesso. Tem um filme muito interessante em que um personagem mouro, interpretado por Morgan Freeman, fala para um outro personagem que eu não sei como a raça despreparada de vocês conseguiu tomar Jerusalém, porque, como mencionamos no programa anterior, os mouros, pelo menos até o século XVI, eram cientificamente, tecnologicamente superiores aos europeus. Mas o fato é que eles tomaram Jerusalém, mataram mulheres e crianças durante o processo, os europeus, porque havia aquela percepção de que se você não tem a minha fé e não adere à minha fé, então não tem problema, eu mato você. Então fizeram isso nas Américas, por exemplo, com os povos aqui, os povos nativos. Se não se convertem, morrem. Além das doenças que eles trouxeram para os povos nativos, eles não tinham imunidade e morreram aos milhões. Mas eu gostaria aqui que o senhor relatasse, esse realmente era o objetivo das cruzadas, libertar Jerusalém dos infiéis, ou havia um objetivo econômico por trás? Eu acho que tinha componentes, claro, econômicos, né? Porque, em geral, o que se fala a respeito das cruzadas é que elas também foram resultado, uma espécie de consequência do próprio desenvolvimento do sistema feudal. O sistema feudal dá certo, né? Até um determinado momento, você vai ter esse crescimento do século XII que eu falei, né? Que vai levar ao desenvolvimento, incremento das cidades, surgimento das universidades, uma série de melhorias, né? Surgimento de escolas, né? E assim por diante. O reaquecimento do comércio, que ressurge no século XII também. Todo esse contexto, ele é fruto, por assim dizer, da melhoria das condições que o feudalismo vai proporcionar. Um crescimento populacional acontece. O feudalismo vai permitir, por exemplo, com a rotação trienal dos campos, com uma série de modificações e de alterações do ponto de vista técnico até, melhorar a produção. Você tem a introdução de um novo tipo de charrua, uma charrua de metal, você tem um novo sistema de atrelagem, por exemplo, dos animais, a rotação trienal dos campos na produção. Tudo isso vai fazer com que a produção aumente na Idade Média e você tenha ganho populacional, né? Incrementando as cidades, o comércio renasce nesse contexto do século XII. Tudo isso que eu estou falando, que eu falei e mencionei, né, aqui, faz parte dessa vitalidade que a sociedade medieval vai apresentar por volta do século XII. E aí, o que acontece? Com o crescimento populacional, a densidade demográfica começa a aumentar significativamente. Uma das leituras e das interpretações tradicionais que se faz é que as cruzadas também foram uma espécie de válvula de escape para o crescimento populacional que a Europa feudal apresentou num determinado momento. Quer dizer, era uma tentativa de você direcionar as pessoas, né, para algum tipo de atividade, né, e empregar essa densidade populacional com base, né, nesse objetivo religioso, também econômico, né? A gente não pode esquecer que, sobretudo, os mercadores aí, italianos, né, vão se beneficiar, vão tentar tirar algum tipo de benefício também dessa situação, nas empresas, né, que vão marcar as cruzadas, mas em geral você tem essa ideia, né, tem claro esse perfil econômico, esse perfil, esse interesse, tem essa questão, por exemplo, da válvula de escape para o crescimento populacional, e você tem também o elemento religioso que a gente não pode esquecer, né? Essa ideia da retomada da Terra Santa, ela também está pautada, né, nessa questão da percepção religiosa que as pessoas têm, do valor que isso tem. A gente não pode esquecer e não podemos reduzir esses episódios, né, simplesmente a essas questões econômicas ou demográficas que eu mencionei. A questão também religiosa, ela é fundamental, né, para a gente interpretar isso. Uhum. Professor, dentro do período das cruzadas surgem os monges templários. Também existe todo um misticismo em torno deles. Dizem que os templários viraram maçons, aí eu acho que já é mais lenda do que propriamente fato. E eram monges guerreiros, na realidade eram guerreiros, religiosos, mas guerreiros, de acordo com os relatos, muito bem treinados e, sobretudo, destemidos, né? Ou seja, eles não se incomodavam em morrer por Deus, nem em matar por Deus. Essa é uma coisa que sempre me preocupou muito, né?
eu vou matar em nome de Deus. Eu sempre achei isso horroroso. Mas, de qualquer maneira, em qualquer tempo da igreja, já que a mensagem de Cristo é muito clara, né, em qualquer tempo da igreja, matar em nome de Deus ou em nome de Cristo é horrível. Mas, em relação a esse período, eu compreendo o momento histórico que eles viviam, lógico, estou me atendo apenas ao texto da Bíblia em si. E quando surgem os templários, eles criam uma rota segura para os peregrinos. Segura em que sentido? Eles não viajavam mais com ouro por causa dos assaltantes. Eles deixavam o ouro depositado numa casa ou num mosteiro templário e pegavam um papel que correspondia a ouro e que só poderia ser retirado por eles. E faziam essa retirada ao longo do caminho. De uma certa forma, na Idade Média também nasce o sistema bancário, então, né? Sim. Esse incremento, né, do comércio que acontece a partir do século XII, ele vai levar a um desenvolvimento do comércio. Vai levar a um incremento, né, no âmbito uma retomada das atividades comerciais e também a promoção, né, e o surgimento de novos personagens. O banqueiro, né, é um personagem, o mercador é um personagem que vai começar a aparecer, surgir e ganhar espaço na Idade Média. E da mesma forma que os intelectuais, os chamados intelectuais, os professores, né, os sábios, né, que vão ensinar nas universidades e nas escolas. Então, fruto desse desenvolvimento, né, desse desenvolvimento vigoroso que a Idade Média apresenta no século XII, são esses novos personagens que surgem. Esses banqueiros, por exemplo, só que existe uma questão interessante, que esses banqueiros eles vão ser, a princípio, alvo de desconfiança, os banqueiros, os mercadores. Porque o dinheiro, né, existe na Bíblia, já fala, né, que a gente não pode servir a dois deuses, né, Deus ou Mamon, né, que eu acredito que é o dinheiro, algo assim. Mas você não pode servir a esses dois deuses, né, ou você serve a Deus ou você serve ao dinheiro. E o dinheiro sempre foi visto com uma certa desconfiança, a riqueza é vista com uma certa desconfiança. Só que, no caso dos banqueiros, tem um agravante, que é o fato de que o banqueiro ele vive, muitas vezes, o mercador, o banqueiro, ele vive, às vezes, do lucro sobre o dinheiro. Ele não trabalha necessariamente e ele ganha sobre o tempo, né, o banqueiro. Ele empresta, especialmente o usurário, né, que vai ser muito combatido durante a Idade Média. Ele emprestava dinheiros a juros. Só que esses juros eles eram cobrados sobre o tempo. E o tempo na Idade Média, né, costumava-se dizer que pertencia a Deus. Ninguém pode, né, se declarar dono e cobrar pelo próprio tempo. Então, os banqueiros, esses usurários que emprestavam dinheiros a juros e que começam a se tornar mais frequentes nesse período, eles são vistos, são importantes, né, é uma atividade importante, mas, ao mesmo tempo, também é uma atividade em torno da qual gera-se desconfiança e pecados. Em termos de pecados, o banqueiro, né, o usurário, aquele que emprestava dinheiros a juros, ele é um dos maiores pecadores. Existem registros, né, que mostram os castigos que esperavam os usurários, né, na Idade Média. Mas eles são frutos todos desses novos personagens, né, dessa vitalidade que o feudalismo, que a Idade Média vai apresentar a partir do século XII, né, com novos personagens. Qual era o papel da mulher na Idade Média? Também é uma questão bastante controversa, né, essa questão que fala sobre as mulheres, porque, como em todas as épocas históricas, né, você vai ter momentos, alguns avanços, né, e alguns retrocessos. Aliás, a temática das mulheres é uma temática que vem sendo abordada com mais nas últimas décadas, né? A história das mulheres é uma temática bastante frequentada atualmente, e ela vem questionando uma série de pressupostos que se afirmaram, né, ao longo da história. As mulheres nem sempre foram personagens centrais, né? E elas são vistas, às vezes, são quase que não se presta muita atenção, né, em relação ao papel da mulher. Algumas pesquisas recentes têm permitido, inclusive, repensar uma série de períodos históricos a partir da presença das mulheres. Você tem, por exemplo, períodos históricos que são considerados de grande avanço. Se você pegar e focar na questão da situação da mulher, pode ser que esses avanços eles foram relativos. Então, a história das mulheres, como uma temática recente na historiografia, tem ajudado a
refletir um pouco melhor, né, sobre esses aspectos. No âmbito da Idade Média, você tem, claro, numa sociedade patriarcal, né, você tem o homem como sendo uma Idade Média masculina. O George Duby tem um livro que ele chama-se Idade Média, Idade dos Homens, né, porque é, de fato, um período, né, masculino, sobretudo porque, com a religião cristã, né, como sendo fundamental, imperante, a gente sabe que o cristianismo, desde do próprio judaísmo, né, a mulher tem um papel meio complexo, né, e meio é vista com uma certa desconfiança. Existe, né, a questão da misoginia, existe a questão do temor diante da mulher, ela sempre foi alvo de desconfianças. Um outro historiador, né, o Jean Delimot, francês, né, quando ele vai escrever um famoso livro chamado História do Medo no Ocidente, ele vai eleger como dos capítulos do livro, né, as mulheres, né, porque os homens sempre temeram as mulheres e as mulheres sempre foram associadas a essas questões negativas. No entanto, as pesquisas mais recentes têm ajudado um pouco a questionar e quebrar isso, porque você teve, né, por exemplo, aí na Península Ibérica, mosteiros, né, femininos. Então você tem aí na Península Ibérica mosteiros que foram constituídos inteiramente por mulheres, né, e que mostram, portanto, né, que existem, claro, algumas situações complicadas, complexas, né, sobre a mulher, mas ela também foi alvo de uma certa promoção, né, sobretudo a partir do culto a Maria, né, que se difunde ao longo do período. Perfeito. Em relação ao mundo dos cavaleiros, a gente passou por isso, mas não terminou o assunto, né? A gente saiu das cruzadas para outro tópico. O mundo dos cavaleiros era um ambiente hoje visto com romantismo, mas era um ambiente extremamente duro, né? Isso. Os cavaleiros medievais, eles são os nobres, né? A gente comentou isso no programa passado. O cavaleiro medieval, ele é o nobre, né, proprietário de terra. O cavaleiro, né, embora ele seja proprietário de terra, não é ele que cultiva suas terras, né, ele tem os seus servos que trabalham a terra para ele. Ele dedica-se integralmente à atividade guerreira. Até porque isso demanda um aprendizado, o aprendizado das armas, das técnicas, né? O investimento para você ter um cavalo, para você ter uma armadura, uma boa armadura, eles são investimentos consideráveis, né? Se você for pegar os custos, em média, né, que se fala, ele valia o custo, né, para você se armar cavaleiro, de fato era bastante elevado, não eram todos que podiam fazer isso, e às vezes acontecia de algum nobre, né, patrocinar também algum sujeito de condição inferior, e esse sujeito acabava sendo armado cavaleiro por um outro. É um dos casos, por exemplo, que a gente começou o programa falando sobre o Guilherme Marechal, que ele é um sujeito que não tinha é um sujeito que ascende socialmente, né? Ele ganha essas condições de cavaleiro. Mas o cavaleiro, dada a importância que ele vai assumindo ao longo da Idade Média, ele vai precisar, e a igreja vai se esforçar para fazer isso, ele vai ser controlado pela igreja, né? Pelo poder religioso. Você tem uma série de proibições, né, de quando se podia ou não guerrear, e a igreja vai se esforçar, inclusive nos próprios rituais de sagração, né, de investidura, né, desses cavaleiros, a igreja começa a instituir elementos cristãos, né? O cavaleiro, né, no ritual que levava ele a se tornar, né, ser nomeado cavaleiro, ele precisava passar, inclusive, ficar uma vigília, né, numa igreja, demonstrando como que o poder religioso tentava conter e controlar mais ou menos esse poder, né, que era o dos cavaleiros. Lembrando que a Idade Média está, em termos de divisões sociais, né, você tem a figura aí do clero, né, em primeiro lugar, a figura dos cavaleiros, né, e, por fim, né, a figura aí dos camponeses ou dos trabalhadores, né. Sendo que os cavaleiros eram os nobres. Exato. De modo que o clero e os cavaleiros faziam parte do mesmo extrato social, a gente poderia dizer, né. E teve, entre aspas, na visão deles, na época, o resto, né, que era a grande maioria da população, os aldeões, ou camponeses, enfim. Mas eu gostaria de encerrar o programa falando justamente sobre o fim da Idade Média, a crise no século XIV, que foi um tópico que o senhor mesmo sugeriu antes de iniciarmos, e dentro desse contexto, a questão da peste negra, que surge justamente nessa época, né? Isto. O feudalismo, então, Ney, ele realmente apresentou uma certa vitalidade, né? Num determinado momento. Ele foi uma espécie de
saída, né, que a sociedade encontrou para as dificuldades que começaram a aparecer com a chegada de instalação de novos povos, com o desaparecimento do Império Romano, né, elas foram novas configurações sociais que acabaram dando certo. Então, houve um certo crescimento populacional, um crescimento econômico, né, até meados dos séculos XII e XIII, mas chega um momento, como o feudalismo era baseado, por exemplo, não exatamente em inovações tecnológicas, mas o aumento da produção era feito através do aumento da extensão das terras cultiváveis, chega um momento que ele começa a esbarrar nos seus limites de crescimento. Então, o que ocorre? Em um determinado momento, para você aumentar a produção para continuar alimentando um grande número, a população que estava crescendo, você precisava roubar terras à pecuária. E, com esse movimento, você acabava diminuindo a oferta de outros produtos, né, derivados aí justamente desse contexto. Agora, isso vai gerar uma crise social, né, isso vai gerar uma crise do ponto de vista econômico, né, vai acabar gerando fomes. Você tem um contexto também, lá por volta de 1315, de uma grande fome que vai se difundir por conta também de questões climáticas e que vão ser agravadas, bastante agravadas, com a emergência da peste negra. Essa fome até poderia ter sido superada, mas em 1348, né, a gente tem chegando pelos portos italianos, né, a famosa peste negra. E a peste negra, aliás, ela é fruto também dessa expansão comercial que vai levar a Idade Média a construir feitorias comerciais, né, no Mar Negro, por exemplo. E é de lá que vem, né, sempre a peste foi endêmica por lá, e é de lá que ela acaba vindo, né, para o Ocidente, entrando através dos portos da Itália e se difundindo numa velocidade muito grande. Até por conta de que o incremento populacional facilitou o contágio, né, da peste negra. Quantas pessoas, ou percentualmente falando, quanto da Europa morreu durante a peste negra? E qual era a doença da peste negra? De 25% a 30%, mais ou menos, em média, da população europeia pereceu, dependendo das regiões, né, variando em relação às regiões, pereceu durante a Idade Média. A peste negra, na verdade, ela é a famosa peste bubônica, né, que a gente conhece. Uma das formas delas é a peste bubônica, que era transmitida através das pulgas, né? E como as condições de salubridade elas eram realmente um pouco deficientes em relação a isso na Idade Média, como as pessoas, especialmente os mais humildes, né, os trabalhadores, os camponeses, ou os mais pobres que viviam nas cidades, viviam mais aglomerados, a transmissão e o contágio ela acabou sendo facilitada. Então, fala-se, né, que foi a própria densidade populacional que o feudalismo acabou proporcionando, acabou facilitando a difusão da doença, né, que foi muito rápida. E é interessante a gente pensar em termos de como que as pessoas tentavam combater isso, né? Elas não tinham ainda, claro, o conhecimento que a gente dispõe hoje a respeito, né, da transmissão, das bactérias, dos vírus e tal. Mas é importante a gente lembrar que eles tentavam combater isso através dos preceitos da medicina hipocrática. Eles, por exemplo, queimavam ervas aromáticas nas encruzilhadas, eles tentavam, com base na teoria dos miasmas, né, de que a doença era transmitida pelo ar infecto, né, eles tentavam, às vezes, arejar as casas, o que às vezes funcionava, né, e diminuía a questão do contágio. Mas essa questão da peste negra ela também acabou gerando, do ponto de vista das mentalidades, né, um certo clima sombrio por conta da morte. As pessoas não davam conta de enterrar os cadáveres, né, que iam aparecendo um atrás do outro. E as pessoas eram enterradas em valas comuns, empilhadas aos montes, né, e isso acabou gerando uma ideia de um período sombrio, que se refletiu nas artes, né, a temática do macabro, a temática do esqueleto, começa a pontuar, por exemplo, a pintura, as esculturas, né, os pórticos das igrejas, e etc., passando, então, esse clima, né, negativo que a peste negra acabou difundindo, né? Mas sendo que ela é fruto, né, a partir dessa interpretação, também uma consequência do avanço, né, e do sucesso que o feudalismo acabou tendo, né, por incrível que pareça. Apenas para encerrarmos o programa anterior falando sobre universidades, iniciaríamos esse falando sobre universidades, acabamos não fazendo isso. Teve uma pergunta de um telespectador, ele me fez essa pergunta, e quais foram os primeiros cursos universitários? Onde surge a universidade na Europa? Porque eu sei que a universidade, a primeira delas, surge no universo muçulmano, se eu não me engano, na Índia. Então, e bem antes das universidades europeias. Mas na Europa, dentro da Idade Média, quais são as universidades que surgem e quais são os primeiros cursos? Essa foi a pergunta, para encerrarmos o programa. Ok.
As primeiras universidades surgem aí no comecinho do século XIII, né, na verdade. As primeiras vão surgir em Bolonha, acho que a primeira delas é em Bolonha, seguidas aí de Paris, de Montpellier, né, na França, Oxford, né, também vão surgir. Então, é nesse contexto. Quanto aos cursos, era o ensino tradicional, né, que era veiculado nessas universidades. Era o ensino do direito, né, tanto o direito canônico, né, quanto aí o direito romano. Era a medicina, em geral, e também teologia. Então, eram esses 3 principais cursos. Antes desses cursos, você também tinha um sistema de ensino, né, que se desenvolve a partir desse contexto também das universidades, do surgimento das escolas, que era baseado no trivium, né, e no quadrivium, que fundamentam a educação clássica, né, retórica, né, gramática, dialética, e o quadrivium, né, esse é o trivium, e o quadrivium aí que baseava-se no estudo da astronomia, da geometria, né, e da astronomia, da geometria. Matemática também? Né, na verdade, aritmética. Isto, né, matemática. E mais um que me fugiu agora. Mas, enfim, o estudo mais ou menos clássico, né, se baseava nessa estrutura, e os cursos principais eram esses, né, medicina, teologia e direito. Professor Itamar Cardoso Lopes, eu agradeço muito a sua presença aqui e principalmente porque, como eu já disse, esse assunto não é tratado com a devida profundidade no ensino médio. É óbvio que 2 programas de 50 minutos não vão explicar tudo, mas eu acho que, pelo menos, fornecem às pessoas elementos para que elas possam continuar suas pesquisas em casa. Muito obrigado. Obrigado, Ney. Eu agradeço. Espero que eu tenha, pelo menos, ajudado, né, as pessoas de casa a entender um pouquinho mais, né, desse período e a se interessar um pouquinho mais também. E muito obrigado a você que estava em casa nos acompanhando até agora. O programa Lente Aberta fica por aqui. Voltamos na semana que vem.